Alô, galera do LixMed, e aí? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, direto do estúdio do LixMed, para apresentar para vocês mais um novo caso clínico, né? É aquele caso clínico que a gente fala de uma história clínica, fala de fisiopatologia, fala de sinais clínicos, de exames complementares, e vocês vão nos acompanhando aqui, marcando as respostas que vocês julgarem certas, tá certo? Então, nós estamos aqui hoje no sentido de trazer mais um caso clínico para vocês e a gente vai abordar aqui de maneira didática no sentido de que vocês possam nos acompanhar. Então vejam, trata-se de um paciente de 70 anos, ele tem 60 quilos, que chega ao pronto-socorro com queixa de dor no peito há 1 hora. Isso é extremamente importante, essa dor no peito há 1 hora. É uma dor tipo aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo. Ele tem diaforese. Diaforese é pele sudoreica e fria. E tem uma discreta dispneia. Como comorbidade, ele é diabético e hipertenso. Então, o que vocês começariam a pensar nesse momento aí desse paciente que acabou de chegar no pronto-socorro para você? Você está ali de frente para ele. Qual é a sua primeira medida? Vai ficar olhando ele? Vai chamar um médico? Vai chamar um colega? Enfim, você tem que tomar uma atitude. E qual seria a sua primeira atitude nesse caso? Não é? Vocês iriam promover a monitorização com oximetria e pegar uma veia? Iriam fazer um eletrocardiograma? Iriam fazer uma glicemia capilar? Ou já ia fazer heparina para esse paciente, pensando em alguma possibilidade de alguma patologia, de alguma doença? Então, o que vocês fariam? Então, vamos lá? Eu faria tudo. Eu faria tudo menos a heparina. Eu faria a monitorização, a oximetria, pegaria uma veia. Todo paciente que chega no pronto-socorro, galera, tem que receber o MOVE, monitorização, checar a necessidade de oxigênio através de oximetria, que é a curva de plastimetria, e também ter uma veia, porque é nessa veia que você vai atender as emergências. Iria fazer também um eletrocardiograma de 12 derivações e a glicemia capilar, que não pode passar, porque às vezes a glicemia capilar é algum fator de confundimento, principalmente nos casos de rebaixamento do nível de consciência. Certo? Então lembrar que todo paciente que chega no pronto-socorro, MOVE, eletrocardiograma e glicemia capilar. Eletrocardiograma nesse caso porque ele tem uma queixa de dor torácica. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir. Então foi realizada a monitorização e o eletrocardiograma de 12 derivações. Foi feita uma punção venosa periférica. O exame clínico dele mostrou que o Glasgow dele, ou seja, a escala de coma de Glasgow, que mede o nível de consciência, era de 15, ou seja, estava normal. A pressão arterial dele levemente hipertenso, ele tinha 160 por 100 milímetros de mercúrio, tinha uma frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, é importante vocês analisarem esse contexto. Tinha uma frequência respiratória de 22 incursões por minuto, então ele estava levemente taquipneico também, além de taquicárdio. Uma saturação limítrofe de 92%, e na ausculta pulmonar tinha discretos crépitos em bases pulmonares, os pulsos eram simétricos e o tempo de enchimento capilar dele era de 3 segundos. O tempo de enchimento capilar, galera, é um exame que se faz assim na mesma hora que o paciente deita no leito, porque você vai ter uma visão de como está, tá certo, a performance hemodinâmica desse paciente. Porque o paciente que tem enchimento capilar normal, muito provavelmente a sua hemodinâmica estará normal. Então, não checar de fazer esse exame que custa zero, que você leva menos de 1 segundo para realizar, tá bom? Então, agora, qual seria a sua conduta diante desses dados aqui que nós estamos vendo? Foi feito o eletro, e eu estou apresentando aqui para vocês o eletro, onde vocês veem nas derivações precordiais, a partir de V1, V2, V3, V4 e até V5, um supradesnível do segmento ST. Então veja que o nosso paciente já estamos chegando a um diagnóstico.
E eu coloquei aqui um zoom para vocês terem uma noção do que é um supra do segmento ST. O que acontece? O segmento ST, o QRS, ele faz a onda negativa do Q, o S é positivo, o R é positivo, e o vetor normal teria que descer para fazer a onda S negativa. Como essas células estão aqui, de certa maneira, hipoxêmicas, atordoadas, então o vetor não desce totalmente, forma o ponto que a gente chama de J, e aí já vai formar a onda T. Isso aqui é o segmento ST com um supradisnível, que caracteriza o infarto agudo do miocárdio, dizendo que esse paciente tem sofrimento celular, que as células deles estão hipoxêmicas e que nós precisamos imediatamente agir. Então, observe que, no caso aqui do eletro, são segmentos ST elevados de V1 até V5. E aí agora, qual seria o seu diagnóstico? Você estaria diante de uma angina estável? Você estaria diante de uma angina instável? Isso aqui é um IAM sem supra de ST ou é um IAM com supra de ST? Então, nós já mostramos aqui que a caracterização do IAM com supra de ST é aquele músculo cardíaco que está morrendo. Se você não intervir imediatamente, você vai levar o seu paciente, tá certo? A insuficiência cardíaca é muito importante e não sabemos sequer se ele vai sair da sala de emergência, porque ele pode desenvolver um choque cardiogênico e você ter um desfecho desnecessário. Então é por isso que você precisa entender que o infarto agudo do miocárdio com supra de ST tem que ter diagnóstico precoce e tratamento precoce. Eu coloquei aqui do lado, tá certo? O mecanismo pela qual ocorre o infarto. Veja que aqui nós temos a placa de colesterol, geralmente o colesterol que adere aqui é o LDL, e aqui ocorreu uma lise, tá certo? Endotelial. E quando ocorre a lise endotelial, eu vou falar disso aqui mais na frente, as plaquetas começam a se agregar aqui, formando um trombo e obstruindo a luz do vaso. Toda vez que deixa de passar sangue aqui na luz do vaso, consequentemente, há uma isquemia no músculo que está sendo irrigado por esse vaso e ocorre aquele fenômeno que nós acabamos de ver no eletro chamado supradisnível do segmento ST com formação do ponto J. Ok, galera? Então, quem marcou aqui IAM com supra do segmento ST acertou, porque o tratamento do IAM com supra de ST é totalmente diferente do IAM sem supra de ST. Nós vamos ver a seguir. Continuando aqui, minha galerinha. E aí, estão gostando? Eu coloquei aqui para vocês esse score chamado KILIP, porque é a partir desse score que nós vamos tomar a decisão de se nós vamos levar o nosso paciente para a hemodinâmica, se ele é um paciente de hemodinâmica ou se é um paciente que pode ser tratado clinicamente com trombólise venosa. Então, o KILIP nos ajuda a classificar a gravidade do infarto. Então, aquele que é classe 1 é o paciente que tem ausência de insuficiência cardíaca, qualquer sinal de insuficiência cardíaca. Ele tem dor, mas não tem crepitação, não tem dispneia, está ali de boa, mas tem uma dor. Precisa ser tratado, mas a classe, o KILIP dele é 1. Já a classe 2, o KILIP 2, é aquele paciente que tem presença de discretos estertores crepitantes em bases pulmonares, que é o caso do nosso paciente. Você viu lá no início da história de que nós falamos que na ausculta pulmonar ele tinha discretos crepitos em bases pulmonares e tinha discreta dispneia. O KILIP 3 é aquele paciente que chega em franco edema agudo de pulmão. Ele tem um IAM, tá certo? O músculo não consegue se contrair de maneira adequada. Por conseguinte, o sangue que está chegando ao pulmão começa a sobrar no pulmão e começa a invadir os alvéolos e faz o edema agudo de pulmão. Esse é o paciente classe 3, que já tem uma gravidade mais acentuada. E o classe 4 é aquele paciente que chega para você em franco choque cardiogênico, tá certo? Esse aí
com certeza é um paciente para hemodinâmica, porque senão o desfecho não vai ser tão favorável. Então, entender o KILIP para que você possa formatar a sua estratégia no sentido de ver qual o melhor caminho para o nosso paciente. Tudo bem até aí? Seguindo aqui, eu coloquei aqui um quadro das artérias culpadas, porque quando você pega um eletro, você tem que interpretar aquele eletro como fazer o seguinte raciocínio. Diante desse eletro que eu tenho aqui com supradisnível de tais e tais segmentos, qual é a possível artéria culpada que está provocando esse infarto agudo do miocárdio com supra de ST? Então veja, toda vez que você tem um supra de V1 e V2, você tem que pensar na possibilidade de artéria descendente anterior. Quando você tem V1, V2 alto, também você pensa num ramo da artéria descendente anterior. Já a parte septal baixa, você já vê esse supradisnível em V3 e V4. Também artéria descendente anterior. Lembre-se que o coração tem 3 grandes artérias, tá certo? 2 do lado esquerdo, a descendente anterior e a circunflexa, e uma do lado direito, que é a coronária direita. Evidentemente que todos esses grandes ramos fazem subramos que vão fazer irrigações setoriais do coração. Mas pensar sempre na possibilidade dessas 3 artérias, porque são elas que, quando acometidas de maneira abrupta, provocam o IAM com supra de ST. Continuando aqui, quando você tem V5 e V6 comprometido, você tem que pensar na artéria descendente anterior. Quando você tem parede lateral, ou seja, supra de D1, AVL, você tem que pensar na artéria circunflexa. Já na parede inferior, veja aqui, ó, a parede inferior envolve grande parte do ventrículo esquerdo e também direito. Então, esse supra aparece em D2, D3 e AVS, mas a artéria que poderá estar acometida é a artéria coronária direita ou a artéria circunflexa esquerda. Já o infarto de VD, aí você tem que botar o eletrodo na posição V3R, V4R, e realmente a artéria que está acometida é a artéria coronária direita. E o infarto posterior, aí você vê o supra em V1, V2, V7, V8. Esse V7 e V8 são aqueles eletrodos que você coloca nas costas do paciente. E você tem também um comprometimento, um possível comprometimento da artéria coronária direita. Então essa tabelinha aqui, galera, é para a vida, tá certo? Porque numa prova de residência ou de revalida, o cara pode perguntar lá, com base no eletro, qual é a possível artéria que o hemodinamicista vai ver como obstruída quando o paciente estiver passando pela cineangiocoronariografia para o tratamento do infarto. Então, essa tabela é muito importante, eu gostaria que vocês guardassem ela. Bom, e aí? Já sabemos que é um infarto com supra de ST, tá certo? E nós temos ali V1, V2, V3, V4, V5 e 5 derivações. Então, é um infarto extenso, que pega a parede anterior e também o septo intraventricular. E nós precisamos decidir o que nós vamos fazer para o nosso paciente. Então, na letra A eu coloquei aqui, ó, decidir entre a trombólise e a intervenção coronariária percutânea. Isso aqui é extremamente importante. Você que acabou de receber seu paciente, quando você tem os dados clínicos dele, que você faz o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, a primeira decisão que você tem que tomar é essa. Eu tenho condição de levar esse paciente para a hemodinâmica? Show de bola. Essa é a primeira escolha. Agora, se você não tem, você tem que tomar outras medidas para salvar o músculo do coração do seu paciente. Então, dupla agregação antiplaquetária, enoxaparina, outras medidas. O que é que vocês acham aqui? Continua o eletro aqui para vocês fixarem o supra de ST. Então, observe que nesse caso aqui, você tem que tomar todas essas atitudes. Você tem que decidir entre se vai fazer intervenção coronariana percutânea, se vai fazer trombólise,
Você tem que fazer dupla antiagregação plaquetária para o seu paciente, você tem que dar enoxaparina e realizar outras medidas caso seja necessário, tá certo? Então, essa é a sequência lógica científica que vocês têm que fazer. Não é porque o paciente chegou lá com dor, está ansioso, que você vai fazer morfina, que você vai fazer nitrato, nada disso. Segue o guideline, segue o que está escrito, porque a chance de você fazer, tá certo, um bom tratamento para o seu paciente será muito maior. Não vamos inventar nada, certo? Morfina tem contraindicação, beta-bloqueador tem contraindicação, nitrato tem contraindicação, oxigênio tem contraindicação. Então, aquela coisa do Monab, CH, que está escrito na literatura, não é bem assim. A gente tem que ter parcimônia e ir fazendo as coisas sequenciais no sentido de que a gente possa fazer o melhor para o nosso paciente. Então, vamos fazer tudo isso. Mas de que maneira? De que maneira nós vamos fazer tudo isso? Então, veja, a primeira coisa é a gente decidir se nós vamos levar o nosso paciente para hemodinâmica ou se nós vamos fazer trombólise, tá certo? Lembre-se, se a gente não levar o paciente para hemodinâmica, nem fizer trombólise, nós vamos estar decretando a morte do coração do nosso paciente. Esse paciente, no mínimo, vai ganhar uma insuficiência cardíaca grave e que vai, tá certo, ficar com essa sequela pro resto da vida, e você não quer isso, porque você tem dois tratamentos. O primeiro, ouro, é você levar o seu paciente para a hemodinâmica. Então, eu lhe pergunto, o tempo decorrido do evento está adequado? Está. Lembre lá na história clínica que o paciente tinha 1 hora de dor. Então, se você puder conseguir uma hemodinâmica para esse paciente, é realmente o padrão ouro, tá certo? O segundo critério, você tem disponibilidade de hemodinâmica? Onde você está agora, o hospital que você está, tem hemodinâmica? Se esse hospital não tem hemodinâmica, de que maneira você vai poder transferir esse paciente para que ele chegue num hospital que tenha hemodinâmica em pelo menos 60 minutos? Então, a disponibilidade da hemodinâmica é um outro fator que vai pesar muito para você decidir se você vai fazer uma intervenção coronariana percutânea ou vai fazer para o seu paciente a trombólise venosa ou fibrinólise venosa, tá certo? Terceiro item, risco de complicações. Exemplo, é um paciente que recentemente ele teve um AVC isquêmico e que agora fez um infarto. Então, esse paciente não poderá receber trombólise. Você tem que se virar para colocar ele na hemodinâmica. Então, todos esses aspectos de tempo, disponibilidade de hemodinâmica, as complicações que eu vou falar aqui na frente, as contraindicações absolutas para você fazer a fibrinólise, tudo isso você tem que levar em conta, porque são essas nuances que vão decidir se você vai fazer a intervenção coronariana percutânea ou se você vai fazer o RT-PA para o seu paciente. E as contraindicações, né? As contraindicações, que depois eu vou enumerar aqui para você, né? Então, o paciente, para receber o RT-PA, ele precisa passar no algoritmo que você vai checar de checklist, para que você tenha segurança de que esse paciente poderá receber a trombólise. Por exemplo, paciente que teve dengue ou que está com dengue, que tem plaqueta lá de 30, 40 mil, vai poder receber fibrinolítico? Não. Paciente que teve AVC vai poder? Não. A mulher que está menstruada vai poder receber trombólise? Não. Tá certo? O paciente tem um aneurisma, tem uma má formação. Então, todos esses são critérios que você, uma vez não podendo fazer a fibrinólise, você tem que levar esse paciente para a hemodinâmica de qualquer jeito. Bom, também a localização e a extensão do evento. Então, por exemplo, o paciente que tem um supra de ST da parede anterior lateral, ou seja, um infarto extenso muito grande, você sabe que muito provavelmente a trombólise não vai resolver de maneira efetiva. Então, esse paciente é um paciente candidato à hemodinâmica.
e a condição clínica geral do paciente, né? Por isso que o KILIP lá atrás é importante. O paciente chega em choque cardiogênico, está morrendo, ele só tem uma chance, hemodinâmica. Você vai fazer trombólise? Não vai resolver. Então a gente tem que lutar para colocar esse paciente na hemodinâmica. Por isso que essas condições de você fazer a decisão entre a intervenção coronariária percutânea e a fibrinólise é o primeiro passo que você tem que ter na sua cabeça, tá certo? Depois disso, o que você vai fazer? Você decidiu que o seu paciente tem condição de fazer trombólise venosa e que você não tem hemodinâmica que consiga colocar esse paciente na hemodinâmica em 2 horas, em 60 minutos. Então, você decidiu que pelos critérios que você está observando no seu paciente, ele não tem nenhuma contraindicação absoluta, você vai levar ele para trombólise venosa. Então, como é que a gente começa esse atendimento aqui? O que vocês marcariam aqui? Faria inicialmente dupla antiagregação plaquetária, faria enoxaparina, faria tecnoplase, faria outras medidas. O que vocês marcariam aqui? Tá certo? Primeira coisa a ser feita, isso tem uma sequência, é a dupla antiagregação plaquetária. Tá certo? A fisiopatologia do IAM com supra de ST tem que ter um entendimento preciso de como as coisas acontecem para você entender a importância de você dar aspirina e clopidogrel para o seu paciente. Não pode esquecer, essa é a primeira medida que tem que ser feita. E vocês sabem por quê? Porque o ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina, ele age bloqueando, tá certo, os terminais de COX-1, fazendo com que o tromboxano, que é um hormônio que vai fazer a adesão entre as plaquetas, seja cortado. Então, quando ocorre a lise endotelial, a primeira coisa é que o organismo identifica aquela lesão no endotélio do vaso e diz, olha, tem alguém aqui aberto, tem alguém aqui sangrando. Aí o organismo lança a mão dos mecanismos, tá certo? Esses mecanismos são humorais e avisa para a plaqueta, olha, plaqueta, vai lá porque tem alguém precisando de você. A plaqueta que está passando por ali o tempo inteiro, tá certo? Identifica onde está a lesão e a primeira coisa que ela faz é a adesão plaquetária. Existe uma diferença entre adesão plaquetária e agregação plaquetária. A adesão plaquetária a gente não tem como impedir, porque isso é um mecanismo fisiológico de defesa do organismo e o organismo vai lá e, adere à plaqueta. Agora, adere e tapou ali o assoalho do vaso que está aberto. Só que o organismo entende que tem que proteger ainda mais essa lesão que ocorreu. Aí ele começa a chamar uma plaqueta, chamar outra, que chama outra, que chama outra, e vai criando aquele monte de plaqueta aqui, que vai formando trombo. Então, a nossa primeira ação diante do infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST é fazer esse bloqueio. Então, toda vez que a gente dá aspirina para o paciente, a aspirina vai bloquear o tromboxano e esse hormônio sendo bloqueado, essa adesão deixa de acontecer. Então, primeiro passo, 300 miligramas de aspirina AS infantil, são 3 comprimidos para o seu paciente, pede para ele mastigar, para a absorção ser mais rápida e manda ele beber água em seguida. Então você vai estar fazendo a primeira antiagregação plaquetária. Mas lembre-se, o organismo é sábio. Tudo que é importante para o organismo, Deus sempre coloca um backup. Então a agregação plaquetária se dá por uma via do tromboxano e se dá também pela via, tá certo? P2Y12. Então, é como se a plaqueta tivesse 2 braços. Um braço da via do tromboxano, que você bloqueia com aspirina,
e a outra via do P2Y12 que você vai bloquear com o famoso clopidogrel. Esse é o bloqueador plaquetário que você vai fazer, porque o seu paciente precisa de uma dupla antiagregação. E a dose de ataque é de 300 miligramas, são 4 comprimidos que você também dá para o seu paciente beber, no sentido de que você estará providenciando o primeiro item do tratamento do seu paciente que tem um IAM e que precisa de você, tá certo? Então, dose de ataque 300 miligramas, mantendo, se o paciente tiver acima de 70 anos, essa dose reduz para 75 miligramas, ok? Bom, existem outros antiagregantes plaquetários, mas que, via de regra, não é usado na sala de emergência ou no atendimento inicial no paciente na UTI, que fica a cargo mais dos hemodinamicistas. Eu coloquei aqui o ticagrelol e o prasugrel é um dos mais utilizados na sala de emergência. Mas lembre-se que todos eles aqui fazem o mesmo mecanismo, tá certo, do bloqueio do P2Y12. Exceto esse aqui, ó, que faz o bloqueio da glicoproteína 2B em 3A. Mas todos esses têm a mesma ação e podem ser substituídos pelo clopidogrel. Seguindo, galera. Então, nós fizemos a dupla antiagregação plaquetária, item número 1 de ouro para o tratamento do infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Olha que eu não falei aqui de morfina, tá certo? Olha que eu não falei aqui de beta-bloqueador, olha que eu não falei aqui de nitrato, porque não adianta você estar indo pelos lados, tratando sintomas. Morfina vai tratar dor, nitrato vai fazer uma discreta vasodilatação coronariana, mas que pode ter efeitos colaterais indesejáveis e que, portanto, você não vai fazer. Oxigênio em demasia pode gerar radicais livres de oxigênio e fazer vasoconstricção. Então, tem que ficar de olho de que no momento oportuno você poderá até lançar mão desses outros medicamentos. Mas nesse momento agora, você tem que combater a cascata de coagulação que está acontecendo dentro do vaso lá do seu paciente. É isso que você precisa entender. Tá certo? Se eu tenho um cano entupido, se eu não desentupir esse cano, eu não vou ter água na minha casa. Então, o miocárdio está precisando de oxigênio, está precisando de sangue, de eletrólito. Então, o seu papel será isso. Então, qual seria o seu segundo passo aqui? Faria morfina? Faria enoxaparina? Faria tenectoplase? Ou faria nitroglicerina? O que vocês marcariam aqui como segundo passo do tratamento do seu paciente? Eu faria enoxaparina. E vocês vão entender agora o papel da enoxaparina. A enoxaparina é uma heparina de baixo peso molecular, derivado da nossa heparina, tá certo? Que tem como função primordial bloquear o fator 10A, ou seja, a heparina impede a conversão na cascata de coagulação do fator 10 em 10A, porque é o fator 10A que vai fazer com que haja o início da organização do trombo, e é isso que nós não queremos. Então, falar um pouquinho aqui agora de enoxaparina, tá certo? É uma heparina de baixo peso molecular, que, como eu já disse, ela impede, tá certo, a ativação do fator 10A na cascata de coagulação. E ela é uma molécula muito menor do que a heparina de alto peso molecular. E é exatamente por isso que a ciência descobriu que você bloquear apenas um item da cascata de coagulação é muito mais saudável do que você bloquear todos os itens. E a heparina de alto peso molecular, tá certo? Porque ela é enorme, ela termina bloqueando, além do fator 10A, outros fatores que não é bom para o nosso paciente. Então, se a gente sabe que o problema está no fator 10A, nós vamos fazer enoxaparina para o nosso paciente e bloquear, tá certo,
apenas o fator 10A na cascata de coagulação. Aqui, ó, como a gente já falou, o fator 10A é uma enzima-chave na cascata de coagulação que converte a protrombina em trombina. Esse carinha aqui, ó, protrombina vira trombina, que ativa o fibrinogênio e o fibrinogênio vira a rede de fibrina e começa a fechar o coágulo. É exatamente isso que nós não queremos, tá certo? Que o coágulo se endureça dentro do vaso, porque se o coágulo endurecer, aí é que não vai passar nada e nosso paciente vai piorar e vai ter sequelas muito graves e pode, inclusive, até um desfecho desnecessário. Então, lembrar que nós fazemos heparina, enoxaparina, para evitar a organização do trombo. Aqui, ao inibir o fator 10A, a enoxaparina impede a formação da trombina e, consequentemente, a formação da fibrina, reduzindo assim a capacidade do sangue da formação do coágulo. É isso que nós queremos. Isso ajuda a prevenir a formação de coágulo indesejável nos vasos sanguíneos e é usado no tratamento da prevenção dos distúrbios de qualquer tipo de tromboembolismo, tá certo? Então, o infarto agudo do miocárdio com supra-DST é uma trombose coronariana. Então, você tem que ver a heparina no contexto de que ela impede qualquer tipo de trombose, tá certo, galera? Bom, a dose da enoxaparina. Para o nosso paciente lá que tem 60 quilos, ele vai receber uma dose de ataque de 30 miligramas endovenoso. Ô, Roland, mas a heparina, a enoxaparina no efeito subcutâneo, nos casos de AM com supra de ST, você tem que fazer essa dose de ataque de 30 miligramas para que a medicação chegue naquele trombo lá e comece a fazer a desorganização do trombo. Então é preconizado em todos os guidelines de que você possa fazer 30 miligramas endovenoso de enoxaparina e mais uma dose de 1 miligrama por quilo de peso em duas doses de 12 em 12 horas. No nosso paciente que tem 60 quilos, ele vai utilizar 60 miligramas de 12 em 12, além dos 30 miligramas que ele recebeu endovenoso. Ok, galera? Então não esqueçam, antiagregação, dupla antiagregação plaquetária, enoxaparina. Bom, e aí? Qual o terceiro passo? Já fizemos a dupla antiagregação plaquetária, nosso paciente melhorou lá, a dor diminuiu, fizemos a heparina, ele está tranquilo, está estável, a frequência cardíaca dele diminuiu, a saturação está boa, ele não está ansioso, ele não está sudoreico, ele não tem sinais de choque, porque o enchimento capilar dele está adequado. Então, qual é o nosso terceiro passo aqui? O que é que vocês marcariam? Vou fazer morfina, vou fazer enoxaparina, não, que eu já fiz, vou fazer tecnoplase ou vou fazer nitroglicerina. Então, como a gente decidiu lá atrás que o nosso paciente não tem possibilidade de chegar a uma sessão de hemodinâmica por conta da conjuntura, nós vamos ter que fazer fibrólise para esse paciente, nós vamos ter que fazer trombólise para esse paciente, nós vamos ter que destruir o trombo que está lá dentro da artéria dele, provavelmente da descendente anterior, provocando isquemia no coração dele, matando o coração dele, fazendo com que esse músculo seja, de certa maneira, substituído, tá certo, por macrófagos e tecido de granulação e depois fibrose, e aí é que vem a insuficiência cardíaca. Então, tecnoplase, galera. O tecnoplase, ele é um análogo do que nós já temos no nosso organismo. Lembrem-se, toda vez que o organismo quer fazer uma coagulação, existe a contrapartida de uma anticoagulação. Então o organismo é sábio, tem a balança ali, a balança da coagulação e a balança da anticoagulação, porque senão nós seríamos o tempo todo, tá certo, coagulados, a gente faria um bocado de trombo dentro do nosso organismo. É por isso que o organismo tem
o mecanismo de fazer coagulação e o mecanismo de fazer anticoagulação. Então, nós vimos lá, toda vez que o trombo está sendo elaborado com a presença ali, lisa endotelial, aí começa a chegar as plaquetas. Depois das plaquetas vem o fibrinogênio. O fibrinogênio começa a organizar aquela rede ali, transformando protombina em trombina, rede de fibrina, começa a organizar o trombo, tá certo? Aí vem depois, esse trombo tem que ser fechado. O trombo não pode ficar aberto o tempo inteiro. Aí vem os fatores de anticoagulação, que é para alisar aquele trombo, deixar ele bem fininho, a capinha dele, e fechar o trombo. É assim que acontece. Aí o que a ciência descobriu? A ciência descobriu que se a gente, tendo esse hormônio no nosso organismo, tá certo? O RTPA, a gente poderia utilizar uma dose um pouco maior no sentido de fazer com que esse trombo que está lá desnecessário ele pudesse ser destruído. Então a ciência pegou um hormônio que nós já temos nas nossas células, se eu não me engano, nos mastócitos, no sentido de que a gente possa aproveitar, tá certo, esse mecanismo dele, que é de destruição, de fechamento do trombo, para numa dose mais adequada ele fazer a destruição do trombo. Então veja como é que ele age aqui, ó. O tecnoplasma é administrado por via intravenosa, ele se liga ao plasminogênio presente no coágulo, tá certo? E aí a plasmina, tá certo? Vai fazer a degradação do fibrinogênio. Então lembra que lá dentro do coágulo nós temos 90% de fibrinogênio e 10% de plaqueta. Aí vem a plasmina, que é ativado por esse fator RTPA e faz com que haja a destruição do fibrinogênio. Quando você destrói o fibrinogênio, há uma desorganização dentro do trombo, ele fica molengo e termina rompendo e sendo reabsorvido pela circulação em microtrombos, e a obstrução que está causando aquela falta de oxigênio termina aqui sendo dissipada e volta ao fluxo sanguíneo do nosso paciente. Então, a trombólise ocorre dessa maneira. Então, a ciência estudou em demasia a cascata de coagulação para a gente se beneficiar e ver os pontos que a gente precisava agir no sentido da gente fazer, tá certo, a destruição desse trombo. Então, Tecnoplase é a medicação de escolha. Bom, lembrar que o Tecnoplase, eu coloquei aqui nesse momento, ele tem contraindicações severas, tá certo? Então você não pode sair por aí fazendo Tecnoplase em todo mundo somente porque está com dor no peito. Primeiro, é uma medicação exclusiva para utilização no infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Se o paciente tem lá uma dor precordial sem supra do segmento ST, mesmo com a troponina positiva, você não vai fazer trombólise para todo mundo, tá certo? E, além disso, você tem que estar atento para as contraindicações. Então, paciente que está já anticoagulado, com um NR maior que o 0,5, então aquele paciente, por exemplo, tem fibrilação atrial, que está ali já anticoagulado, que fez um IAM, você não vai poder fazer trombólise para esse paciente. Paciente que tem histórias ou sinais de hepatopatia, então, paciente que tem cirrose hepática, que tem alguma doença hepática, ou seja, ele já tem os fatores de coagulação depledados. Por conseguinte, você também não vai fazer trombólise para esse paciente. Paciente que foi aparenizado por algum motivo nas últimas 48 horas, ou que tem plaqueta inferior a 100 mil, também você não vai fazer. Paciente que passou por cirurgia do sistema nervoso central, que teve um trauma crânioencefálico grave nos últimos 6 meses, que teve um AVC, você também não vai fazer. Paciente que fez uma punção, tá certo? Em um sítio não compressível, e paciente que está lá, por exemplo, com catéter de Sorensen na subclávia, e
Se você não puder tirar antes esse catéter para colocar em outro local, você também não vai poder. A pressão arterial aqui é um risco que você pode contornar no sentido de você poder fazer a trombólise. Então, o paciente que tem pressão arterial maior que 180 de sistólica ou maior que 105 de diastólica também não pode fazer trombólise, mas você pode corrigir essa pressão, tá certo? Fazer nitroprusiato de sódio para o seu paciente, colocar ele em níveis adequados e aí você poderá fazer a trombólise. Paciente que tem má formação vascular, um aneurisma, uma neoplasia do sistema nervoso central, também não pode fazer. E eu coloquei isso aqui, a mulher que está menstruada também você não pode fazer trombólise. Então, lembre-se, a trombólise salva a vida, mas se ela for mal indicada, tá certo? E cair dentro de uma dessas contraindicações absolutas, a gente poderá estar prejudicando o nosso paciente. Seguindo, galera, a dose do Tecnoplase. O Tecnoplase eu prefiro porque o Tecnoplase hoje você tem essa medicação dentro das ambulâncias do SAMU, tá certo? É uma medicação que é feita em bolos, tá? Ele segue critérios aqui, ó. Nosso paciente que tem 60 quilos, ele vai receber 6.000 unidades, que equivale a 6 ml. Ponto final, não tem o que fazer. É medicação em bolos, não precisa diluir, não precisa fazer muito cálculo. Então, essa medicação é sensacional por conta de a gente poder aplicar ela com uma facilidade maior que as outras. Entretanto, se você não tiver o Tecnoplase, que é a fibrinólise ouro, você pode lançar a mão dos análogos, né? E nós temos aqui a streptokinase, que foi o primeiro que surgiu. E aí você tem que diluir, tem que calcular a dose e lembrar que se o paciente teve alguma infecção por estreptococo, é uma contraindicação a mais que você deve estar atento. E o terceiro é o Alteplase, que é muito similar ao Tenectoplase, entretanto, ele precisa ser feito em 3 momentos, uma dose de ataque, uma dose intermediária e uma dose de manutenção. Tudo isso para ocorrer em 1 hora. Já o Tenectoplase a gente faz em bolos. Ou vai lá, o negócio já está funcionando. Tá bom? Mas se não tiver o melhor, a gente vai fazer o menos melhor, mas que também salva vidas. Tá certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco da fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio, tá certo? Eu dei alguma pincelada, mas aqui eu trago detalhes de como isso acontece. Então, para ocorrer a formação de um coágulo dentro de um determinado vaso, e aqui vale para qualquer vaso, tem que ter a chamada tríade da lesão que vai promover a formação do coágulo. E a primeira coisa é a lesão endotelial. Lembre-se que para ver a lesão endotelial, há uma necessidade de que as placas de ateromatose, principalmente formada pelo colesterol ruim, que a gente chama o LDL, esteja ali sendo depositado no endotélio da coronária. Bom, isso acontece nos pacientes que têm algum grau de possibilidade maior para que essas coisas aconteçam. Então, por exemplo, paciente que é hipertenso, o vaso dele é mais endurecido. Por conseguinte, essa adesão do colesterol se dá de maneira mais precoce. O paciente que é diabético, o paciente que fuma, o paciente que tem hábitos alimentares inadequados, o paciente que tem obesidade. Então, tudo isso facilita a adesão do colesterol LDL ali. E, havendo essa adesão, que é o primeiro passo, começa a haver ali uma oxidação e o organismo entende de que aquela coisa que está ali não está adequada. Então, o organismo começa a lançar mão de mecanismo no sentido de tentar eliminar aquela placa que está ali. Aí é que vem a ruptura da placa. Quando ocorre a ruptura da placa,
inevitavelmente ocorre também a lesão endotelial. E havendo a lesão endotelial, tá certo? Aqui no passo 3, vai haver, tá certo? Toda aquela cascata da coagulação que nós já colocamos na formação do trombo. Então, é assim que ocorre a obstrução da coronária. E isso vai fazer com que esse trombo seja cada vez multiplicado, se você não faz nenhuma intervenção. Vai chegar um determinado momento que o organismo tenta compensar, aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo dentro daquela área estenosada, mas chega um determinado momento de que essa velocidade não consegue mais dar conta de passar sangue, aí vem a obstrução, aí vem a isquemia celular e vem a tradução do que você vê no eletro, no supradesnível do segmento ST da artéria culpada. Tá aqui, eu coloquei mais uma vez aqui, ó, isso é extremamente importante vocês entenderem por que o vetor, tá certo, que deveria descer cá para baixo para formar onda S, não vem, ele para aqui no ponto J. Por quê? Aqui o ponto J. Porque essas células que estão aqui para baixo, elas estão anárquicas, elas estão hipoxêmicas, elas estão sem eletrólitos, então elas não conseguem fazer a polaridade de levar, tá certo, o vetor até embaixo. E aí, a partir do ponto J, já vem a onda T, tá certo, fazendo o supradesnível do segmento ST. Essa é a representação, eu diria, eletrocardiográfica matemática do que ocorre dentro do vaso que você traduz através do eletrocardiograma. Ok, galera? Bom, e quais são os fatores de risco para o IAM? Nós já fizemos lá a trombólise do nosso paciente, ele está melhor, a dor diminuiu, mas agora a gente tem que começar a pensar, tá certo, de que se a gente não fizer nada para o nosso paciente, muito provavelmente ele poderá ter outro IAM. Então, fatores de riscos modificáveis, ou seja, são aqueles que você tem porque você quer. Se você retirar, você termina evitando. Então, é o tabagismo, a hipertensão arterial. Você não é hipertenso porque quer, mas você pode controlar a sua pressão. A dislipidemia, você pode controlar seu colesterol, pode ter um HDL melhor, tá certo, que é o colesterol bom, em detrimento do LDL, que é o colesterol ruim. Você pode controlar a sua diabetes, que é outro fator de risco. Você pode controlar a sua obesidade, seu estilo de vida sedentário, fazendo malhação. E aqui eu estou me preparando para começar a malhar aqui na minha praia. Eu tenho uma praia aqui atrás da minha casa. Eu preciso malhar um pouquinho para perder uns quilinhos. E ter, tá certo, uma dieta saudável e estilo de vida saudável. O álcool não está aqui, mas é um fator também importante de risco para o paciente desenvolver infarto agudo do miocárdio. E temos também os fatores não modificáveis, ou seja, esses você não tem como corrigir, ou seja, você não pode impedir que você envelheça. Então, toda vez que você tem mais idade, a probabilidade de você ter um infarto agudo do miocárdio é maior, tá certo? O sexo. Os homens estão mais propensos a infarto agudo do miocárdio do que as mulheres. A história familiar é importante. Se o seu pai, sua mãe teve doença arterial, qualquer ela que seja, a probabilidade de você ter um infarto agudo do miocárdio é maior. A genética do paciente, tá certo? O paciente que nasce com malformações, então isso aí você não tem como modificar. E também a raça, há estudos mostrando que os pacientes afrodescendentes têm maior probabilidade de desenvolverem infarto agudo do miocárdio que os demais. Então, no momento que você trata o seu paciente no pronto-socorro, passa pela UTI, esses são os mecanismos que você tem que entregar para o cardiologista do paciente para que ele cuide a partir dali, para que o seu paciente não volte a ter novo infarto. E aqui, galera, eu coloquei, eu nunca vi nada na internet
relacionado, fazendo uma correlação entre tromboelastograma, que é um assunto que eu gosto muito de estudar, e o infarto agudo do miocárdio. Mas de uma maneira assim muito rápida, eu vou pincelar aqui a vocês. Isso aqui é um tromboelastograma normal, e que o fator R e o K, eles são lançados mãos toda vez que há uma agressão no organismo com uma lise endotelial. Então, os fatores procoagulantes são formatados aqui nesse R, que é um tempo, e cada paciente tem um tempo, tá certo? No sentido de que eles possam ser organizados aqui no tempo K, e através da resposta hormonal ou humoral do paciente, comece a haver a chegada de plaquetas e fibrinogênio para a formação do trombo. E esse trombo alcança um ponto máximo, tá certo? E em seguida ele precisa ser fechado. Então é aqui que nós verificamos que o trombo que é formado, ele precisa ser fechado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como nós vamos atuar no tratamento do infarto agudo do miocárdio, na visão de um tromboelastograma. Então veja aqui que ele tem a parte de coagulação e cá na frente a parte da fibrinólise. O que é a fibrinólise? O trombo precisa ser fechado. Então é aquele hormônio, lembra o RTPA, tá certo, que a gente utiliza para a fibrinólise, de que ele vai modelar o trombo nessa fase aqui no sentido de haver o fechamento do trombo. Se isso ocorre de maneira inadequada, nós temos as doenças procoagulantes e as doenças hipocoagulantes. Então, é por isso que a tromboelastografia hoje vem para ficar. É um exame que já está sendo feito em demasia nos transplantes hepáticos, tá certo? E também nas cirurgias cardíacas. E eu acredito que esse é um exame que vai se popularizar e nós vamos ter em mão no tratamento de qualquer doença, de qualquer coagulopatia, principalmente no infarto agudo do miocárdio. Então, seguindo aqui. No primeiro momento, nós temos aqui o tempo de coagulação, R ou R time, tá certo? Este é a primeira fase da TAG, que mede o tempo necessário para iniciar a formação do coágulo após a ativação da coagulação. Reflete a fase de formação do coágulo primário. Então, o coágulo primário é formado aqui no R. Ele não existe ainda dentro do vaso, mas o organismo já está lançando mão de todos os mecanismos, de todas as estruturas, de todas as moléculas que ele vai utilizar, tá certo? Na formatação do coágulo. Então, o R aqui é a primeira fase. Depois aqui vem o K, onde a gente tem o tempo de formação do coágulo, tá certo? Essa fase mede o tempo necessário para que o coágulo atinja uma determinada força. E é o ângulo alfa, que nós vamos ver aqui a seguir, que vai determinar a força desse coágulo. Então, para você ter um ângulo alfa adequado, você tem que ter um R e um K eficiente para formar o ângulo alfa e as coisas começarem a acontecer aqui dentro. Em seguida, a gente tem, tá certo, a chegada das plaquetas e do fibrinogênio, que vai fazer uma espécie de massa. Apenas lembre-se que não é bem aquela história do tijolo e do cimento, em que a plaqueta é o tijolo e o fibrinogênio é o cimento. É mais ou menos como se fosse uma brita fina, em que as pedrinhas são as plaquetas e o cimento em grande volume é o fibrinogênio. Porque nós temos aqui, nesse momento do MA, 90% de fibrinogênio e apenas 10% de plaqueta. A plaqueta é como se fosse a brita fininha para encher o coágulo. E ele vai, aqui nesse momento, é onde a gente vai atuar, tá certo? Cá atrás a gente atua fazendo a dupla antiagregação plaquetária e chega aqui no momento do MA, é onde a gente vai fazer a enoxaparina para fazer com que
não haja conversão do fator 10 em 10A e não haja, tá certo, assim, a adesão, a firmeza entre o fibrinogênio e a plaqueta para que o trombo seja desenvolvido. Em seguida, vai ocorrer a parte da fibrinólise, tá certo? Isso vai ser amplificado. E quando o coágulo está totalmente formado, ele tem que ser fechado. É exatamente nesse momento aqui que a gente vai atuar com o RTPA, no sentido de promover a fibrinólise e destruir o coágulo. Então, essa é a visão, tá certo, do tratamento do infarto agudo do miocárdio visto no tromboelastograma. Aqui, mais uma vez, ó, o coágulo está sendo formado e aqui vai ocorrer a parte de fibrinólise através desses receptores aqui, ó, LY30, que você vai, através do RTPA, impedir que esse coágulo se feche, fazendo a sua destruição. Bom, nosso paciente recebeu trombólise venosa com tecnoplase e após 1 hora já internado na UTI, encontrava-se sem dor, com estabilidade hemodinâmica e seu eletrocardiograma era o demonstrado a seguir. Houve importante redução do segmento do supra que estava sendo gerado em toda a parede anterior. Observe aqui, ó, que o V1 diminuiu, o V2, o V3, tá certo? Então, isso significa que o nosso paciente teve uma reperfusão adequada após o tratamento que nós efetuamos. Então, é importante você checar os sinais de complicações da trombólise, checar o eletrocardiograma e fazer todo o checklist, tá certo, hemodinâmico, no sentido de verificar se o seu tratamento foi eficaz. Bom, com relação aos cuidados pós-trombólise, você trombolizou o seu paciente, você vai largar ele para lá? De maneira nenhuma. Nós vamos ter que cuidar dele pós-trombólise. E uma das coisas mais importantes é a monitorização cardíaca, tá certo? Intermitente, com oximetria de pulso, pressão arterial invasiva e frequência cardíaca. Vamos também ter que ter a monitorização da pressão arterial, vamos ter que fazer a administração dos medicamentos necessários, tá certo? Para que você poupe demanda de oxigênio no nosso paciente. Vamos fazer eletrocardiograma de controle e vamos fazer a avaliação das complicações se houve e principalmente checar sensório, tá certo? E sangramentos externos. Vamos fazer a restrição da atividade física no nosso paciente no leito, tá certo? Deixar ele quietinho lá no sentido de que ele possa ter a menor demanda de oxigênio possível para aquele momento. E vamos fazer a parte educacional no sentido de que quando ele receber alta da UTI do hospital, ele possa evitar os fatores de risco que nós vimos lá modificáveis. Vamos fazer acompanhamento também com a cardiologia. E aqui eu coloquei para fechar, galera, a prescrição que você precisa do seu paciente. Repouso no leito com cabeceira elevada a 30 a 45 graus, dieta branda, hipossódica e paradiabético, lembre-se que ele é hipertenso e diabético, a monitorização cardíaca contínua com oximetria de pressão não invasiva, catéter nasal de O2 se a saturação for menor que 94%, controle glicêmico a cada 6 horas, isso é extremamente importante, e fazer insulina, tá certo? Regular, para que nosso paciente não aumente a sua glicemia. E as medicações, manter o AS, 100 mg a cada ao dia, manter o clopidogrel, 75 mg também uma vez por dia, manter a enoxaparina a cada 12 horas. Aqui, ó, nós temos alguns serviços que pode dosar o fator 10A no sentido de você fazer ajuste terapêutico dessa enoxaparina. Aqui sim, ó, você vai introduzir o beta-bloqueador, no caso o metoprolol, 50 mg
a cada 12 horas, isso pode ser ajustável a depender da frequência cardíaca do paciente, no sentido de que você haja uma redução da frequência cardíaca para diminuir a demanda de oxigênio. Vamos ter que fazer civastatina ou qualquer outro análogo, no sentido de que essa placa que formou lá naquela coronária não continue a ser formada e também haja estabilização de novas placas. Tem que fazer o omeprazol ou análogo, no sentido de que haja uma preservação da mucosa gástrica do paciente que evite sangramentos. Losartana, que é um BRA, lembre-se que ele é hipertenso, então aqui é a medicação de escolha, pode ser losartana ou IECA, mas no caso dos nossos pacientes nós optamos pelo BRA porque ele já vinha utilizando losartana. Nipride você vai fazer se for necessário, tá certo? Você vai fazer se for necessário, e dipirona também você vai fazer se for necessário. Não esquecer do fast rug, que você tem que checar todo dia. A alimentação, analgesia, a sedação, a profilaxia de tromboembolismo, a elevação da cabeceira, a prevenção de úlcera gástrica, de córnea e de pressão e o controle glicêmico. Gasometria arterial, no sentido de você verificar se a bomba do seu paciente pós-IAM está adequada. Exames laboratoriais para você checar os eletrólitos, coagulograma, ureia, creatinina, função hepática, enfim, todo o checklist necessário. O raio-x de tórax não pode deixar de ser feito, no sentido de você afastar algumas patologias que possam estar concomitantes com o IAM, fazer um ecocardiograma peraleito para verificar, tá certo, se há alguma cinesia, alguma anticinesia, se ficou alguma sequela muscular no nosso paciente, avaliação do especialista e considerar a possibilidade de cateterismo no sentido de identificar novas lesões e tratar com angioplastia. Alta para a enfermaria o quanto antes, tá certo? E parabéns, o nosso paciente recebeu alta da UTI e do hospital após 5 dias de internação. Ele vai ter agora o segmento com o cardiologista dele, com a indicação de CAT ou não, a depender, tá certo, dos exames complementares que a cardiologia vai realizar para esse paciente. E aí, galera, vocês gostaram? Realmente dizer a vocês que se a gente faz tudo de maneira adequada, termina que o nosso paciente vive, e vive mesmo, tá certo? Então, não inventar nada, fazer tudo como está escrito nos guidelines. Eu tenho certeza que vocês vão ter êxito, como nós tivemos no nosso caso clínico aqui, tá certo? Gostaria de agradecer a você que ficou até agora aqui assistindo essa videoaula, pedir a você para curtir, para compartilhar esse conteúdo. Isso aqui dá muito trabalho para ser feito, tá certo? No sentido de que você possa nos ajudar a crescer o nosso canal. Deixe aí o seu like, faça seu comentário, qualquer pergunta pode deixar aí que a gente vai responder a você, e eu tenho certeza que nós vamos nos ver em breve em novos vídeos. Tá certo, galera? Fica aqui um grande abraço do amigo Rolando Lavigne, no sentido de que a gente possa dar continuidade sempre aqui ao nosso ListMed. Um abração, fiquem com Deus.